Há um tempo eu comecei a assistir esse anime aqui. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter é um dos melhores animes que eu já assisti na minha vida. Eu terminei ele esse ano, mas eu comecei a assistir ele há mais de 4 anos atrás. Eu amei vários dos arcos. Só que quando chegou no começo do arco das Formigas Quimeras, eu dropei. Porque eu vejo quão ele é arrastado no começo. Só que depois o arco anda tão bem. Então eu decidi, eu vou terminar de assistir Hunter x Hunter. Acho que vai valer a pena. Só que eu comecei a enxergar algumas coisas que estavam acontecendo com o nosso protagonista. Seja muito bem-vindo ao canal, se é a sua primeira vez aqui. Se não é, seja bem-vindo de volta. Meu nome é Pax, sou dono aqui do canal Paxtorzinho, estudante de psicologia, faço live para esse canal de vez em nunca. Vamos falar então sobre o nosso protagonista, Gon Freaks. O que aconteceu com esse protagonista? Hunter x Hunter é um anime incrível porque você tem, tecnicamente, 4 protagonistas. Gon, Killua, Leório e Kurapika. Desses 4 protagonistas, dá pra ver claramente que o Gon é o mais relevante deles. O anime começa com o Gon e termina com o Gon. Vários arcos a gente tem os 4 protagonistas agindo juntos. E vários arcos a gente tem um destaque para alguns. A gente tem o arco das Formigas Quimera, onde os protagonistas são mesmo o Gon e o Killua, só que a gente tem vários personagens que aparecem. 2 personagens extremamente relevantes para esse arco são Meruem e Kaito. Meruem é o antagonista principal, mas no final a gente acaba entendendo um pouco ali o que ele tá vivendo. Só que eu não vou falar do Meruem nesse vídeo, a gente vai falar do Kaito. Kaito, ele é apresentado logo no começo do arco das Formigas Quimera, ele que dá pra gente a introdução de quem são as Formigas Quimera, o que elas querem, o que elas fazem. Ele tem uma tropa ali que anda junto com ele, e o Gon e o Killua acabam andando junto também com o Kaito, para que eles consigam entender sobre essas coisas das Formigas Quimera e achar o Gin, o pai do Gon. Por que o Kaito é tão importante? O Kaito aqui, ele representa não só mais um personagem que chega, ele representa algo muito importante para o nosso protagonista. Do começo do anime até o final, a gente vê muitas pessoas que representam algo para o Gon. Só que até lá, a gente dificilmente tem uma figura paterna para o Gon, além do Ging, que a gente só tem na cabeça, porque dificilmente o Ging aparece. O Kaito é o primeiro personagem que dá essa sensação de figura paterna. Pra gente entender como que as 5 fases do luto passam na história do Gon pelo arco das Formigas Quimera, a gente precisava saber quem era o Kaito. Aqui a gente tem Gon Freaks, nosso protagonista, e esse cara é o cara que tá passando pelas fases do luto. Por que eu acredito que as 5 fases se representam no Gon? Por vários aspectos da história que demonstram como que o Gon, ele é um personagem que tá sofrendo durante a história. Estranhamente, por mais que o Gon seja o protagonista, a gente vê muitos picos de euforia e disforia no Gon. Rapidamente ele tá feliz, rapidamente ele tá triste. Isso acontece muito porque tá tudo muito bagunçado na cabeça dele. E daí a gente entra pra aquela cena terrível onde, tipo, acontece a luta do Kaito com a Pitou e o Gon e o Killua saem correndo dali. O Killua tem que apagar o Gon pra ele não fazer nenhum mal, nem nada do tipo. E daí eles saem correndo, e a gente vê que na luta entre o Kaito e a Pitou acaba matando o Kaito, e nessa morte do Kaito, ela recostura ele, entre aspas, para que ele continue vivo, mas com uma casca. Então ele não está vivo. Aqui começa o luto, porque depois de um tempo de treinamento, Gon e o Killua finalmente conseguem ver que o Kaito tá vivo, mas está sendo controlado. Pro Gon, ele tá vivo, e ele só precisa ser consertado pela Pitou. E aqui a gente vem para a primeira fase do luto, que é a negação. Kaito tá vivo. Até o último momento de vida do Gon nesse arco, ele fica repetindo para si mesmo que o Kaito pode viver, quando não é isso que o anime mostra pra gente. Certo, então a gente chegou no primeiro ponto. Negação. Kaito não tá morto. A negação, ela começa no momento que Gon vê Kaito
Tecnicamente, ela começa até antes, do momento que Gon sabe que eles fugiram, mas que o Kaito não ia perder para Pitou. Ela só se intensifica quando ele vê o Kaito mesmo, o corpo do Kaito, quando o pessoal vai lá e fala, Gon, ó, assim que tá o Kaito. E ali começa o processo de negação, onde o Kaito está vivo na cabeça do Gon. A segunda fase que o Gon passa é a raiva. A raiva, ela já começa no momento da luta entre a Pitou e o Kaito. Vocês veem como o Gon, nessa cena, ele se expressa forte, ele do nada tem uma aura avassaladora e o Killua tem que acabar com ele. Aquilo lá é raiva, porque assim que a Pitou chegou, ela já tirou o braço do Kaito. O Gon já viu que no momento ali, cara, é muito difícil derrotar a Pitou. A gente precisa fazer alguma coisa e a raiva começa a consumir ele, só que daí ele é apagado pelo Killua. E a raiva, ela continua se propagando durante todos os episódios que ele tem com a própria Pitou e com o objetivo dele, que é curar o Kaito. Então, do começo, quando ele vê a Pitou primeiro, antes do Kaito ser capturado, até o momento onde ele fica lá olhando pra Pitou por aquela 1 hora, enquanto ela conserta a Komugi, até o momento onde acontece a tão famosa cena do Gon, tudo aquilo são processos de raiva. É interessante lembrar que as 5 fases, elas representam coisas que acontecem com várias pessoas nos processos de luto. A maioria é muito comum acontecer em todas, mas sempre tem alguma fase aqui e ali que perdura muito mais. No Gon, parece que essa fase que perdurou muito foi a raiva. Claro, a negação também. Do começo ao quase fim, ele continua se negando. A raiva é do começo ao fim. O Gon só para de sentir raiva quando ele é apagado de novo. Então ele começa sentindo raiva, o Killua apaga ele. Ele continua sentindo raiva, no momento onde ele entrega tudo que ele pode e ele em si apaga, ele apagou com raiva. A gente consegue ver em todas as expressões, todas as formas que ele tá ali, que ele em si não se controla mais. Não é um sentimento mais tão fácil de controlar. Vamos pro próximo, que é barganha. A gente começa a ver a barganha acontecendo na cena onde ele encontra Pitou. A gente começa a ver que, cara, o Gon, ele já tava com raiva, ele não queria aceitar que o Kaito tava morto, até porque ele não sabia. Quando ele encontra a Pitou corando a Komugi, ele não hesita em tentar avançar tanto na Pitou, quanto até na própria Komugi. Chega a ser medonho, assim, você pensar que o Gon, esse personagem tão limpo, tão puro, ele faz uma coisa dessa. Só que como ele estava sendo controlado pela raiva, ele não sabia o que fazer, então o Killua precisou interferir em vários momentos para falar, Gon, relaxa, não precisa fazer isso, não vamos fazer aquilo. A barganha começou quando o Gon virou e falou, quanto tempo vai demorar para curar Komugi? Ah, umas 4 horas, você tem 1 hora. Então ele já chegou e falou, ó, eu mando aqui, não tem dessa. Ou você vai, ou a gente acaba com tudo aqui. A gente acaba com a garota, a gente acaba com você. Então aqui o Gon começa a barganhar com a Pitou. Não, você tem 1 hora. A gente já consegue sentir um pouco da aura negra do Gon nesse momento. Próximo tópico, depressão. A depressão, ela se demonstra em várias formas em determinadas pessoas. Então, para uma pessoa, a depressão é ficar dentro do quarto, ficar quietinha na dela. Para outras pessoas, a depressão é estar no meio de muita gente, mas não se sentir ali. Pro Gon, a depressão, na minha visão, ela veio como confusão. Porque quando a gente tá nesse momento depressivo, uma das coisas que a gente fica é se perguntando e tentando entender o que aconteceu. A gente fica entre aquela de isso é culpa minha, isso é culpa do que está acontecendo, isso é culpa das outras pessoas. E isso foi que o Gon sentiu muito. Ele sentiu esse momento de depressão. Por que que ele sentiu isso? Simplesmente porque ele descobriu que não valia o esforço dele. O esforço dele foi em vão. Então, afinal, quem matou o Kaito? Eu matei o Kaito? Não, a Pitou matou o Kaito. Kaito は殺したのはピトだ。俺じゃない。俺がカイトを殺したのは俺。違う。あいつだ。カイトは生きてる。カイトが死んだ。誰か助けて。もうちょっと待ってて。カイトがいない。カイトを助けて。違う。E ele fica nessa, em vários e vários momentos. A depressão é um dos momentos mais rápidos do que o Gon passa. Ele é um personagem muito impulsivo. Então, o momento de depressão veio não como algo para acabar com ele, com o que já estava acabado, né? Mas não só para
acabar com tudo aquilo que ele ainda tinha, como também para impulsionar ele a eu preciso agir e fazer alguma coisa. Para ele precisava de alguma forma orgulhar o Kaito, seja através de vingança, seja através de abandonando a batalha, alguma coisa ele tinha que fazer pelo Kaito. E ele escolheu o caminho da vingança. De todos esses, aparentemente o mais rápido é a depressão. A depressão ela vem com tudo, ele tem um pico de desforia, então ele abaixa tudo aquilo que ele estava tranquilo e ele fica realmente muito mal, muito triste, ele chora, os olhos dele perdem a cor, ele não sabe o que sentir. A Pitou, em compensação, ela vê todo esse momento e vê que a depressão é um momento de dúvida dele e se aproveita disso para começar a curar o seu braço. Então a própria Pitou notou, e a gente pode notar na atitude da Pitou, que a depressão ela tira a gente do nosso mundo. A gente não consegue mais enxergar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente está na nossa frente. O que está na frente do Gon? O Kaito morto e a Pitou se curando. Isso é o que está na frente do Gon. Ele passa vários minutos desse momento onde ele descobre que o Kaito está morto até onde a Pitou está se curando, só se questionando. Minutos o bastante para a própria Pitou curar um braço quebrado. O processo de depressão no Gon, ao mesmo tempo que ele é rápido em questão de episódios, ele é duradouro no momento. Então, ele tira a gente de nós. Quem infelizmente passou por essa situação deve entender que depois que você passa por isso e você sente que, opa, eu estou melhor, você começa a ver que você não enxergava o mundo da forma certa. É como se você enxergasse tudo e achasse problema em tudo, quando não é assim. A depressão, ela realmente muda muito a gente, muito a nossa cabeça. Mas esse é assunto para outro episódio, até porque tem vários personagens de anime que sofrem disso. Vamos para o último tópico das 5 fases do luto no Gon Freaks, que é a aceitação. A aceitação é difícil. De todas as 5 fases do luto, normalmente ela é a última. Porque a aceitação em si, você passou por tanta coisa que você volta à realidade e começa a entender que o que eu posso fazer agora? Porque tudo já aconteceu. E eu não posso mudar nada do que aconteceu lá atrás. Eu vou me lamentar para sempre ou eu vou fazer algo? E a escolha do Gon foi fazer algo. O Gon, no momento de aceitação, quando ele compreendeu que o Kaito tá morto e eu falhei, tá na hora de eu fazer aquilo que ele queria que eu fizesse. Ser forte. Nesse momento ocorre a transformação do Gon. Ele aceita não só que o seu amigo tá morto, mas ele também aceita o próprio destino dele. Ele quer fazer de tudo para que a última promessa que ele fez pro Kaito seja cumprida. Ele precisa ser forte o bastante para derrotar a Pitou. Quando ocorre a transformação do Gon, a gente vê que ele continua sob o controle da Pitou. É incrível como o Gon tem mais controle sobre a refém dele do que sobre ele mesmo. Então ele leva a Pitou lá para fora porque ele não quer destruir o esconderijo e ela, com medo avassalador, sabe que em algum momento vai precisar abrir uma brecha para ataque. Quando ela faz isso, o Gon começa a fazer aquele show que a gente vê de luta, que, cara, é a luta mais angustiante de se ver. Não porque é ruim, a gente sabe que esse personagem que tá acabando com tudo é um personagem bom. É um personagem puro. É uma criança, 12 anos. É uma criança que tinha tudo a ganhar. Só que ele entregou tudo que ele tinha por um momento de fraqueza. A aceitação do Gon foi ele aceitando que não faz mais sentido eu viver depois de eu ter falhado com o Kaito. Eu aceito entregar minha vida, todo o meu Nen, para eu conseguir força o bastante para aqui, agora, derrotar a Pitou. E essas são as 5 fases do luto no Gon Freaks. Se tem algum personagem de Hunter x Hunter ou de outro anime que vocês queiram que eu faça alguma análise, coloca aí nos comentários que daí a gente pode tentar analisar ele ou ver como é que eu consigo trazer um vídeo dele aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui e até mais.